Para dar início ao debate, eu vou chamar a professora Maria de Fátima Viegas para coordenar. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Antes de mais nada, eu queria parabenizar a todos da mesa, os presentes e os ausentes, pela maravilhosa apresentação de todos. Agradecer ao Dr. William Weissman pelo convite. E eu, como médica da Fundacentro, e faço parte de um projeto que são os impactos das nanotecnologias na saúde dos trabalhadores e ao meio ambiente. Como médica, eu não posso me furtar de ficar fascinada com tudo que é apresentado aqui em relação aos benefícios da nanotecnologia na medicina. Né? Pensando no nosso paciente, quer dizer, as possibilidades são inúmeras, e eficiência em diagnóstico precoce, em terapias muito mais eficazes, e redução provável de evasão de tratamentos dolorosos, incômodos, tudo isso passa pela minha cabeça de que, na realidade, isso seria um grande benefício, né? A despeito da falta de conhecimento que a gente tem em relação às questões toxicológicas. Mas eu não gostaria de me alongar muito, e as dúvidas são inúmeras. Eu acredito que a população maior aqui não é de médicos, não queria entrar muito em questões muito específicas, e a gente está adiantado da hora, mas eu gostaria de colocar algumas questões iniciais, rápidas, antes de abrir o debate para a plateia. Então, para o professor Tedesco, eu queria que ele falasse um pouquinho sobre a possibilidade de aplicabilidade da técnica a outras doenças cutâneas, se existe essa possibilidade. E, em relação a tumores viscerais, acredito que talvez você possa falar muito rapidamente a questão mama, bexiga, próstata. Se, na realidade, essa terapia seria, não, como você citou, alternativa, mas complementar, no sentido de massas tumorais, se seria inicialmente com uma função semelhante à radioquímio, como redução da massa e posterior ressecção tumoral. E para o professor Fábio, a questão da tuberculose, né, eu não sei se já tem alguma resposta em relação à aplicabilidade dela. No caso que você citou, seria a BK na forma pneumônica cavitária, basicamente, ou você acha que pode ser aplicada para BK miliar? E, dependendo da extensão da lesão, ou mais cavidades, em relação também à redução do tempo de tratamento, que eu gostaria que você colocasse. E, para os dois, eu queria colocar uma questão, assim, como médica, me causa curiosidade, a despeito da dificuldade que o Tedesco falou da aplicação de políticas públicas. Na percepção de vocês, como é que está a questão da receptividade da comunidade médica, né, dentro da especialidade de cada um, sobre essas novas terapias e sobre a TFD e tudo mais? Como é que está sendo a receptividade da comunidade médica em razão disso? Obrigada. Bom, com relação à aplicação para outros tipos de sistemas tumorais, nós não temos aprovação aqui no Brasil. A terapia fotodinâmica já vem sendo utilizada há mais de 40 anos e ela tem indicação para outros tipos de tratamento. Nós estamos finalizando o processo de aprovação para um tratamento fase clínica 1 de próstata, bexiga e útero, que ainda é um órgão de cavidade que pode ser tratado como se fosse uma forma pseudosistêmica. Quando a gente passa para os tratamentos sistêmicos de mama, pulmão, esôfago, traqueia, a legislação é um pouco mais rigorosa e a gente tem um pouco mais de dificuldade em viabilizar isso do ponto de vista clínico. Porque uma coisa é você desenvolver uma formulação com um quimioterápico que já está aprovado. Outra coisa é você trabalhar em cima de um fármaco que é novo, é um fármaco fotoativado, então é uma molécula nova, que precisa ter todo um screening da molécula por si, e depois você ainda agrega a esse sistema um sistema de veiculação altamente específico. Então, isso retarda ainda mais a implementação disso do ponto de vista clínico. A nível de redução de tamanho de massa tumoral, a terapia fotodinâmica ela tem um grande limitante, que é o estágio de desenvolvimento da lesão.
Nós dependemos, basicamente, hoje, do que existe consolidado em fase clínica, da produção de radicais livres. Para tumores de grande porte e em alto estágio de desenvolvimento, ela não tem indicação clínica, nem aqui, nem em nenhum lugar do mundo, porque realmente você não vai ter a produção eficiente de radicais livres que consegue desencadear o processo de apoptose. Para isso, a gente tem trabalhado desenvolvendo outras moléculas e outras alternativas, moléculas que, por exemplo, produzem óxido nítrico, outras moléculas de interesse que podem induzir o processo de apoptose, mas ainda em fase de estudo. Então, a limitação maior é no estágio de desenvolvimento. Aonde no nosso país ela encontra uma aplicação muito boa e direta é realmente na área de câncer de pele, que é um tratamento basicamente tópico, e esse tipo de tratamento tópico pode ser estendido, sim, para outras lesões cutâneas. Existem estudos, nós estamos trabalhando para leishmania, para uma série de outras moléculas associadas para outras doenças cutâneas, problemas cicatriciais, micoses, doenças bactericidas, fungicidas, que é usando basicamente o mesmo princípio, associando a um fármaco, uma molécula fotoativada e aí fazendo ativação luminosa. Existe essa possibilidade, mas, no caso de câncer, a gente tem a aplicação limitada. Considerando que o câncer de pele não melanômico corresponde a 90% dos cânceres do Brasil, e que é o segundo que mais mata no país, eu acho que a gente tem um campo extremamente fértil de aplicação dessa proposta terapêutica. Aproveitando o gancho para depois passar para o professor Flávio, com relação à política pública, eu particularmente sou entusiasta, mas eu não vejo com muito bons olhos essa movimentação nesse sentido. Isso porque já são anos de trabalho, os resultados são publicados, os resultados são divulgados. Toda vez que se divulga que tem algo novo em nanotecnologia para tratamento de câncer de pele, se fala da terapia fotodinâmica, se fala dos mais de 600 pacientes tratados com 98% de cura, e a gente ainda estamos ainda com apenas 3 ambulatórios no país, o que é extremamente pouco. Aí você tenta motivar a transformação disso numa política pública de saúde. A minha experiência no estado de São Paulo foi extremamente frustrante. E a minha experiência a nível nacional também foi frustrante. Então, eu prefiro continuar acreditando que algum dia alguém vai despertar para isso e vai ver que isso pode evitar um gasto desnecessário, tá certo? Mas, enquanto isso não acontece, eu continuo fazendo o trabalho de formiga e montando ambulatório a ambulatório, trocando figurinha. Tem funcionado, já são 600 pessoas que são bem-sucedidas e a gente vai continuar assim. Obrigado. Bom, com relação à questão da tuberculose, os resultados que a gente tem tido têm sido bastante promissores. Tá? A gente montou um dossiê de desenvolvimento e procuramos empresas, porque acontece o seguinte, até no estudo básico é muito fácil, que você consegue, com recurso oficial, você avançar em algumas questões com relação ao desenvolvimento da pesquisa. Mas, depois de certo ponto, você necessita que haja investimento. Já está respondendo até a segunda pergunta tua, já. Mas você precisa de investimentos mais fortes. No nosso caso, por exemplo, a gente foi obrigado a ir para o mercado, procurar alguma empresa. Entendeu? A gente patenteou essa técnica, tem 2 patentes, de processo de produto, e levamos isso para o mercado e conseguimos a empresa que está incubada na BioRio, que ela vai fazer o scale-up disso aí. Acho que hoje o grande gargalo, inclusive, eu acho que há um grupo de empresas de inovação, movimento para inovação, tem um grupo de empresas aí grandes trabalhando com isso, para forçar o governo exatamente a verificar esse tipo de coisa, porque a gente tem um gargalo muito grande de pular da questão laboratorial para aí, a professora Silvia comentou isso também, eu concordo com ela. Tá? Então, o que acontece? A gente precisa ter mais recursos, a gente precisa ter também laboratório especializado, por exemplo, eu preciso do NB3, por exemplo, para começar a fazer um estudo com mais propriedade. Então, mas, assim, os resultados são muito interessantes. Então, hoje, a gente vai fazer scale-up desse produto. Vamos fazer alguns testes, já temos um protocolo montado para estudo em rato contaminados,
com bacilo da tuberculose, para ver exatamente a eficiência, ver o acúmulo, ver todos os estudos possíveis para fechar qualquer dúvida toxicológica em relação àquilo ali. Agora, a gente tem, respondendo a primeira pergunta sua, a gente tem uma esperança muito forte em que a gente reduza drasticamente o tratamento da tuberculose. Porque, se você pensar bem, o tratamento hoje, para qualquer infecção, estourando 14 dias. Entendeu? Mas qual é a grande dificuldade? É o sítio de ação. Você está no sítio de ação muito distante por via oral. Tá? Então, a partir do momento que a gente leva... A primeira dificuldade que a gente encontrou, porque esse polímero, ele, grau médico, ele custa $14.000 o quilo. Então, né, é caríssimo. Quem trabalha com PLA sabe que ele é muito caro, muito difícil de pesquisa. Por isso, são poucos grupos que trabalham com PLA. A gente arriscou de fazer... perdemos um bom tempo desenvolvendo a síntese do polímero e hoje a gente verticaliza. Tá? Então, a gente tem a produção dele, grau médico, eu não coloquei para não estender muito a questão da apresentação, tentei ser o mais compacto possível, mas a gente desenvolveu o primeiro polímero e depois partimos para processos também rápidos, fáceis, com a facilidade de purificação e tal. E nos associamos a diversos grupos aqui no país que nos valide a questão de toxicidade. Então, assim, a gente tem grandes perspectivas com relação ao tratamento da tuberculose e outras doenças pulmonares com esse sistema. Bom, agora abro aí para a plateia. Quem tem alguma pergunta? Paulo. Eu? Pode. Bem, Paulo Martins, da Rede de Nanotecnologia, Sociedade e Meio Ambiente. A minha pergunta para o Tedesco, né? Sempre bom revê-lo em nosso seminário e você continuando a trabalhar aí nessa área. E nós somos sempre contemplados no último slide, né? Que você coloca lá o negócio dos impactos ambientais, sociais, éticos, etc. Não é? Minha questão é o seguinte: quando é que nós vamos ter um pesquisador lá da área de humanos no seu grupo? Então, isso é também a pergunta que todo ano sempre faz. Você me encantua com isso. Fala, a porta está aberta. Eu preciso que o pesquisador fale, vou trabalhar com você para fazer um levantamento. Porque é importante ter esse acompanhamento, não só do ponto de vista da produção, mas eu acho que o cientista social, para nós, também tem uma importância muito grande e ele tem um horizonte humano de trabalho muito grande. Porque o câncer é uma doença que tem um impacto social muito mais do que ambiental, muito grande na pessoa, no paciente tratado. Então, eu acho fundamental que a gente acompanhe isso também. Qual a visão do paciente de estar se submetendo a uma experimentação com um processo novo? Porque o que ele está fazendo, na verdade, a gente sabe, enquanto isso não tiver uma legalização por Anvisa, isso é uma pesquisa clínica, né, e que tem toda a repercussão que precisa ser avaliada. Essa disponibilidade sempre esteve aberta e continua aberta. Né? Eu acho que é uma parceria que vai trazer retorno para nós também e vai balizar também a maneira como a gente consegue convencer realmente a sociedade de que isso é viável. Existe uma realidade, mas a gente deve estar falhando em alguma coisa. Eu devo estar sendo muito pouco claro na apresentação dos resultados clínicos, porque realmente eu não consigo movimentar aqueles que deveriam transformar isso numa política pública. Talvez um cientista social me ajude muito nisso. É isso. Sou eu? Bom, meu nome é Tânia, sou da Universidade Federal de Sergipe. Também quero dar um abraço no Tedesco, né? É sempre bom vê-lo nos seminários. A gente só se encontra de ano em ano, né? Anual. E eu gostaria de fazer duas perguntas para você. Primeiro, o que é preciso para que a gente possa levar um atendimento ambulatorial, por exemplo, para Sergipe? Quais são os passos? Eu estava conversando isso aqui, inclusive, com o Wilson, ele também tem interesse, mas você disse que não consegue, mas não disse por que não consegue. O que é necessário para fazer isso? Okay. Você me falou agora que tem um problema da Anvisa. Será que esse é um problema para que o Estado entre? Não, eu não sei, né? Estou perguntando. Eu tenho todo o interesse, aliás, já da primeira vez que você já apresentou essa questão de ajudar nessa área, trabalhar nessa área, e acho que, como nós lá em Sergipe, até por causa
da incidência do sol, praia, etc., se tem um grande número de câncer de pele. É verdade. Bastante mesmo. E o tratamento é aquele tratamento clássico. ou cirúrgico, ou então a pessoa acaba realmente falecendo, que é um câncer que as pessoas às vezes acham que não mata, né? Acha que o câncer de pele não é como outros tipos de câncer. Então, essa é uma questão que eu gostaria muito de saber. E a segunda, aí na linha do Paulo, que eu acho que realmente alguém da área das ciências sociais ou até da política poderia ajudar em termos de análise de políticas públicas. Quais são os caminhos necessários que você teria que trabalhar, ou que se teria o grupo que trabalhar, para que se sensibilizar para políticas públicas na área da saúde. Acho que aí ajudaria bastante. Porque uma coisa é você estar no laboratório, preocupado lá, fazer o teste, etc. E o outro, que é da área dele, poder fazer essa análise da sociedade a esse nível de diálogo. Quer dizer, o diálogo, ver o que sente o paciente, é muito importante, mas, por outro lado, eu acho que é mais importante também, que é o que você diz, há anos que você trabalha nisso, e parece que é chover no molhado em termos de eu gostaria que isso fosse difundido. Como a minha população aqui é muito grande, eu falei isso para o professor de Israel, e me anima muito quando eu vejo, olha, o tratamento é possível que ele seja democratizado, porque o custo dele é barato e ele pode ser acessível. Poxa, isso para nós eu acho que é fundamental. É o que você quer, é que você torne isso acessível. Tá. Né? Então, seria nesse sentido. Tá bom. Bom, o modelo que a gente adota normalmente, que eu tenho vivenciado algumas outras experiências, é o seguinte: precisa existir uma massa crítica. Veja, é fundamental que exista profissionais da área da saúde, o dermatologista, o patologista e o hospital-escola, que vai se interessar em implementar esse ambulatório. Porque sem esse profissional, a gente não consegue estabelecer isso como um vínculo de pesquisa. O problema de ter o Anvisa ou não é um problema secundário. Por quê? Porque hoje funciona como um esquema de pesquisa. É firmado um acordo, um convênio de pesquisa que garante um estudo causuístico, que garante que isso aprovado pelo Comitê de Ética local, seja da prefeitura, seja do hospital, escola, seja do posto de saúde, seja da unidade de saúde que for, isso precisa passar pelo Comitê de Ética e seja feito um acordo, firmado um acordo, um convênio com a USP, que permita que a gente possa, até que um dia isso mude, produzir esse material e enviar por demanda para o ambulatório. O que eu ofereço em contrapartida para isso? O que eu ofereço para isso é todo o treinamento e todo o know-how que a gente tem nos outros ambulatórios. Então, eu trago a pessoa, eu treino os profissionais que vão trabalhar com isso, eu mostro as realidades de cada ambulatório que nós temos hoje, um levantamento bom, e aí cada profissional da área médica acaba desenvolvendo uma rotina de trabalho dentro da sua realidade. Mas sem essa massa crítica, sem esse interesse, tá certo? Sem esse pessoal da área clínica que vai aplicar efetivamente a pomada, o creme, a luz e tudo mais, eu não consigo fazer muito mais do que eu faço, que é produzir o creme e mandar. Em contrapartida, essa instituição, essa unidade, vai ter que providenciar a matéria-prima. Ela vai ter que gastar, de alguma maneira, levantar fundos municipais, estaduais, esse dinheiro para montar esse ambulatório, e ela arca com o custo do medicamento, que já é produzido no mercado nacional a um custo muito mais baixo, e eu me encarrego de fazer o creme e a pomada e mandar por demanda para ele. E aí a gente entra numa causuística que vai crescendo. Cada ambulatório desses hoje abre frente para pesquisas novas, por exemplo. A Unifesp já começou esse ano um estudo para pacientes imunocomprometidos. Por quê? Foi aprovado no Comitê de Ética, o pessoal já estava treinado, e o pessoal imunocomprometido, que fez transplante de rim, tem um problema muito sério de queratoses actínicas que acaba evoluindo para um câncer de pele. Então, foi montado um protocolo aprovado pelo Comitê de Ética, foi desenvolvido um protótipo e uma formulação para tratar esse tipo de paciente. Brasília, por exemplo, está solicitando a abertura para tratamento de câncer bucal. Cada ambulatório cria uma realidade diferente e amplia essa pesquisa para uma outra área focalizada no câncer. Sem esse interesse, a gente não consegue avançar. Esse é o grande problema. Eu não posso me dispor a movimentar essa massa crítica. Mas se houver essa massa crítica, eu me desloco de Ribeirão para qualquer lugar do Brasil, converso com a massa crítica, exponho os resultados e monto um esquema de implementação.
e depois, firmado o convênio, eu consigo produzir. Esse é o grande problema. A sua outra pergunta é com relação a como o cientista social pode me ajudar nisso. Veja, eu acho que, é o que eu falei, eu não devo estar usando o diálogo correto. Eu acabo de encerrar um projeto FAPESP de políticas públicas que pressupõe, na sua essência, 2 anos de pesquisa fase 2 e a transferência dessa pesquisa para o Estado para implementação. Eu terminei esse projeto, os resultados foram excelentes. Tive uma reunião com o secretário estadual de saúde do Estado de São Paulo e ele me disse que a Secretaria Estadual de Saúde é incapaz de colocar isso como uma política pública de saúde, que seria melhor que eu visitasse os 87 hospitais que compõem a rede de hospitais e escolas de São Paulo e discutisse caso a caso com cada coordenador de hospital. Se você escutar isso de um secretário da Saúde do Estado de São Paulo, que bancou durante 2 anos, através de uma fundação de amparo à pesquisa do Estado, um projeto de política pública, eu tenho que realmente estar um pouco mais desanimado do que eu na média. Mas é porque talvez eu não esteja vendendo da maneira correta o meu peixe. Mas eu acho que isso é uma questão de política pública. Já foi entregue no Ministério da Saúde, há mais de 3 anos, uma proposta na mão do antigo, que já está saindo, ministro da Saúde. Nada foi feito. Então, é complicado. Eu realmente acho que é uma proposta complicada. Mas não acho que seja esse o problema que evite de que a gente expanda isso para o máximo de ambulatórios. Um dia, quando a gente tiver 10, 12, 15 ambulatórios e o pessoal estiver vendo que a coisa funciona, aí talvez a política pública volte a olhar isso. Dr. Cláudio Tedesco, eu sou Ana Luísa Fernandes, da Dermatologia Ocupacional, da Fiocruz. Que para mim não ficou muito claro qual seria a vantagem do medicamento nanoparticulado para terapia fotodinâmica em relação ao convencional do mercado. Se existe alguma proposta para uso em tumores de maior espessura, porque, na minha experiência, uma limitação da implantação da terapia fotodinâmica a nível de política pública mesmo, é a questão da indicação, que geralmente ela é reservada apenas para lesões pré-neoplásicas e para tumores não melanoma apenas superficiais em áreas de baixo risco. Isso acaba, e o produto convencional é de alto custo. Então, eu queria saber como é que esse produto nanoparticulado poderia estar auxiliando e a vantagem. Tá certo. Bom, é verdade. O que você disse é que o produto era de alto, o produto comercial que é disponibilizado, ele é realmente de alto custo. Hoje já existe no mercado nacional produção do princípio ativo que pode ser veiculado de forma clássica, é assim que começa todo ambulatório, a um custo muito mais baixo. A indicação para lesões de Bowen, basocelulares superficiais, ela muda um pouco, e é isso que Brasília está fazendo agora, que é o primeiro que está usando estrutura nano, um creme nanoestruturado, que permite você trabalhar Bowens nodulares. Meu interesse não é nenhum a não ser tornar isso uma política pública. Mas eu dependo muito da comunidade médica, porque senão eu nado na praia. Morro. Sou eu agora. William Weissman, Fiocruz e coordenação aqui do evento. Eu acho que você deu a resposta na sua última frase. É exatamente a resposta, talvez, até agora, seja essa. Você não vende um medicamento, mas você vende uma proposta de política. E eu acho que talvez seja exatamente por isso
que a gente não se tem tido sucesso com isso. Tradicionalmente, o que a gente vê é a venda ou conseguir-se colocar-se no mercado público determinados produtos, não necessariamente determinadas ideias. Agora, eu acho que sim, de alguma forma, o modo com que você está operando é o modo possível, já que não vejo nenhuma necessidade de qualquer outra coisa a partir do momento que você fala com o secretário. Você apresenta dados óbvios e a resposta é ilógica, não há outra possibilidade além de se ampliar, a massa crítica e se tentar trabalhar dessa forma. Concordo, inclusive, já conheço o teu material, etc., que ampliação de massa crítica, demonstração de resultados, até que se possa efetivamente estabelecer isso. Eu vejo, sim, como uma necessidade, e talvez com uma política mais direcionada, o escape da produção para um laboratório oficial. Tá. No momento que isso acontecer, te coloca com uma certa obrigatoriedade. No momento que esse escape acontecer para um laboratório oficial, a gente vai ter, talvez, a assunção dessa política pública. Um segundo comentário eu só queria fazer, porque, no começo, o Cauê passou batido na fala em relação ao uso na purificação de água, que não há local que esteja desenvolvendo enquanto uma política pública. Eu queria ressaltar que, como mencionou o Fábio Dantas, o INT tem desenvolvido como política pública, sim. Isso eu tive o prazer de ver lá. Inclusive, o projeto deles é para filtração, para uso como lugar de osmose reversa e para utilização em moradias populares de baixa renda. Então, só deixar esse registro que o INT tem feito isso enquanto uma política pública e existe, então, um lugar no Brasil que tem feito isso dessa forma. Eu queria só complementar com relação ao que você colocou, William, em relação ao professor Tadesco, é que não precisa ficar apenas no campo público. Acho que se você levar a questão do próprio processo produtivo, a tecnologia de radiação, apresentar para uma empresa e você trazer... Procure alguém que faça um negócio. Isso que você trouxe é um negócio. Tá? É possível que você tenha empresas interessadas nesse produto teu e dessa forma você poderia ter uma força maior de penetração, não necessariamente público. O público seria interessante também ter um laboratório público, mas eu conheço os laboratórios públicos, eu trabalho com eles até hoje, e sei que tem muita dificuldade burocrática de absorver essas tecnologias. Eles têm, inclusive, dificuldade com tecnologias clássicas. Entendeu? Então, levar uma tecnologia dessa teria que ser muito bem estudada. Mas também não é descartado, não. Mas eu acho que assim, poderia se procurar um centro, talvez a Unicamp, USP, algum centro que pudesse te orientar com relação ao negócio, a procurar empresas que queiram investir, e aí você teria um trunfo mais forte. Porque aí você tem um conhecimento do mercado, você tem as demandas, você conhece muito bem, você já criou protocolo clínico, entendeu? E o que precisa, na realidade, como o William bem colocou, a questão do produto. Então, você vai ter o produto na mão, então você vai estar com uma proposta muito mais forte. Só para completar, professor, eu já sentei à mesa de negociação com 4 laboratórios farmacêuticos nos últimos 3 anos. E eu ouvi de algum deles o seguinte: bobagem, vamos fazer estética, câncer não mata. É isso, eu já ouvi isso também. Mas câncer realmente não mata, câncer de pele, só se alguém não cuidar. Mas estética a gente está interessado. Você tem alguma coisa para estética? Não é assim. Mas normal, mas eu acho que é o caminho, acho que é um caminho, sim, professor. É lamentável, mas... Meu nome é Sandra, sou da Fundação Oswaldo Cruz, parabéns à mesa. A minha pergunta é para todos, né? Na verdade, assim, a minha grande angústia é com relação à nanotoxicidade.
Então, nos ensaios pré-clínicos, né, que vocês demonstraram, e também a outra professora, acho que ela não está mais presente, a professora Silvia, e vocês sempre, nos ensaios pré-clínicos, vocês utilizam o seu nanocomposto, ou é uma droga já conhecida, ou é um novo composto, como eu entendi que você comentou, que é considerado uma nova droga se ele é fotossensível. Exatamente. Mas, para aqueles que já são conhecidos, foi feito um estudo de biodisponibilidade? Por que eu estou perguntando isso? Se a biodisponibilidade for igual ao padrão do que ser conhecido, a gente pode minimizar alguns efeitos, alguns estudos de toxicologia, acredito eu, também não tenho certeza absoluta. Mas eu queria saber se algum dos senhores fizeram esse tipo de avaliação do estudo de biodisponibilidade comparando com a droga padrão. Tá. No caso específico para o câncer de pele, considerando o fármaco que nós estudamos, ele é produzido, na verdade, a biodisponibilidade dele é que ele é um fármaco endógeno. Existem moléculas novas de segunda e terceira geração que não estão em fase clínica. O que está em fase clínica é, na verdade, o ácido aminolevulínico, que é um profármaco. Ele é metabolizado pelo próprio organismo. Então, quando você faz um estudo de produção dele dentro da célula neoplásica ou da célula normal, você consegue perceber realmente que ele está biodisponível se você consegue induzir o sistema biológico da célula neoplásica a produzir aquela molécula. Para as moléculas novas e as novas formulações, nós fazemos sim os estudos de biodisponibilidade e de liberação, utilizando célula de Franz e tudo mais, tanto in vitro quanto in vivo em modelo animal. Porque isso é um pré-requisito depois para a gente poder passar. Se a biodisponibilidade é diferente. Quando você usa um sistema de veiculação por uma droga conhecida e uma droga nova. Isso é feito normalmente. Nós estamos fazendo esse estudo agora no caso do Parkinson e Alzheimer, que a gente está usando fármacos clássicos comparado com os fármacos veiculados por permeação através da barreira hematocefálica. O primeiro estudo é esse, é de biodisponibilidade, para ver se realmente está mudando e se ele está realmente sendo eficaz. Isso é feito sim, normalmente. Mas houve mudança? Ainda nós não, para Parkinson e Alzheimer, nós ainda não fechamos esses estudos ainda. Obrigada. Nada. Com relação ao nosso trabalho, a gente tem trabalhado com moléculas antigas, primeiramente pela questão de patente, tá? E segundo, pela questão de informação. Então, é muito mais fácil trabalhar com uma droga que tem 40 anos, no caso dos tuberculostáticos, do que você trabalhar com uma droga que está em patente e tem muita pouca informação, até por conta da própria patente mesmo, né, que protege. A gente não está nesse estágio ainda de fazer o estudo de farmacocinético do produto, mas ele está nos protocolos. Quando entrar na fase clínica, aliás, nem na fase clínica, a gente já vai ver isso já na questão do estudo pré-clínico mesmo. Já viu, porque a gente tem uma séria questão com relação à penetração da nanopartícula, porque alguns estudos a gente observou que chegou ao núcleo. Então, isso é bom e ruim. Porque assim, a gente tiver que fazer algumas, por exemplo, a terapia gênica, por exemplo, que estão discutindo agora aí, inclusive já matou meia dúzia, né? O estudo lá nos Estados Unidos houve morte da pessoa. Mas é uma terapia que pode, mais à frente, dependendo da evolução, ser bastante interessante para uma extensiva classe de doenças de origem hereditária. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, é uma coisa interessante que você poderá veicular genes até lá. Mas a gente precisa também trabalhar a questão dessa modulação. Acho que hoje a gente não está com tecnologia para controlar a modulação. A gente sabe que tal tamanho pode chegar até o sistema linfático, tá? Mas quais são os outros parâmetros que eu possa controlar esse tipo de coisa? Tá? Então, acho que ainda o estudo está bem preliminar. Mas a gente tem o nosso protocolo lá, tem como objetivo fazer o estudo profundo, isso, acumulação, para onde que vai, qual tecido que fica, o grau de penetração, o grau de distribuição, tá? Mas isso é mais para frente, depois dos estudos pré-clínicos. Alexandre Quaresma, colaborador da Renanossoma. Eu queria, não é bem propriamente uma pergunta, eu queria registrar aqui a minha admiração pelo trabalho do professor Tedesco, dar os parabéns pela bela apresentação. E eu acho que concordo com você. Talvez a única explicação lógica para a dificuldade de transformar isso em política pública talvez seja a questão da venda do peixe mesmo, talvez. Então, nesse sentido, queria me colocar à disposição, minha estrutura audiovisual de produção,
para te ajudar a fazer uma... Fazer um me marketing. alistar aí nessa batalha. E você ficar firme no entusiasmo aí, que uma hora vai acontecer. Não, isso eu não perco o entusiasmo. Isso pode deixar. Parabéns, meu amigo. Obrigado. Obrigado. Pergunta nem comentário, só para lembrar que amanhã uma das apresentações é sobre cinética, na realidade, uma modelagem em termos de modelo preditivo de alta capacidade, na realidade, uma proposta de tentativa de predizer as proteínas da corona proteica em torno de nanopartículas. Então, tem a ver, obviamente, com cinética e possibilidade. Só para lembrar disso e contar com a presença. Ok? Mais alguma pergunta? Alguém mais? Não. Então, gente, eu gostaria de agradecer e encerrar as atividades do dia de hoje. E obrigada a todos por estarem aqui até essa hora. E obrigado, palestrante. Obrigado. Muito obrigada.